Aí, turma, eu acabei de gravar aqui 13 Reels e eu vou sair agora e vou fazer uma mentoria para donos de negócio que pagaram mais de 90 mil reais para participar dessa mentoria. E você vai ter a oportunidade de ver esse bastidor, porque nesse vídeo eu vou gravar e vou te mostrar o que eu aprendi em 13 anos de negócio, tá? São conselhos brutalmente honestos que eu vou trazer para esses gestores dessa mentoria que eu vou dar, que é um dos grandes mentores de negócio do Brasil hoje, que é o Carlos Bush, que foi VP de Marketing e Vendas da Salesforce, criou esse grupo de negócios, que as pessoas pagam mais ou menos esse valor para participar. Ele me convidou para ir lá e dar conselhos brutalmente honestos sobre negócios em menos de 90 minutos. Então você vai poder acompanhar, sem ter que pagar nada, que esses gestores pagaram nesse vídeo aqui de hoje, que eu estou saindo agora para a gente falar com esses caras. E você vai ter a oportunidade de ver isso em primeira mão. Turma, eu estou há 13 anos na V4 construindo esse negócio, que eu já consegui vender parte dele para o Grupo Dreamers, parte deles para um grande investidor do mercado brasileiro, que logo eu vou divulgar, ainda ninguém sabe. E eu ainda estou nesse negócio, que nesse ano deve faturar mais de 250 milhões de reais. Tem business de educação, business de professional service, franquia, 260 franquias, 4 mil pessoas. Não é fácil, mas nesse vídeo eu vou te dar os conselhos que eu gostaria de ter tido, brutalmente honesto, para resumir esses 13 anos em menos de 90 minutos. O Denner é um amigo de longa data e esses dias eu liguei pro Denner, na verdade eu mandei um áudio para ele, porque eu assisti uma palestra dele que eu fiquei assim, cara, me impactou a palestra. Impactou, ela é fundamental, sabe? Ela é, tipo, fundamental não, ela é baseada em fundamentos, né? E eu gosto muito disso, como eu falei, e o Denner é um cara orientado muito a isso, muito na linha do Renato também. Ele tem um modelo de gestão que ele faz provocações que a grande maioria das vezes a gente não se faz. Tu pode ter uma opinião que não concorde, mas o fundamento ele meio que te elimina um pouco, né? É mais pragmático. E o Denner, nos últimos anos, pegou uma empresa, criou, na verdade, ele fundou uma empresa no Rio Grande do Sul, o sonho de qualquer um, né? Uma empresinha lá, não, tal. Mas o Denner, ele provocou muito o mercado porque ele gravava momentos da empresa dizendo, se você está vendo esse vídeo é porque deu certo. Isso é muito forte, né? E hoje o Denner criou a maior empresa do segmento, assim, inagualável, mas para mim mais do que a empresa, é isso, aquilo, é a forma que ele tem de mentalidade de pensar as coisas. Então, eu pedi pro Denner rapidamente aqui contar um pouco da visão dele de alguns pontos, ele vai ficar. Mas mais do que tudo é que nem a linha do Renato, ele tá aqui muito mais pra gente trocar ideia. Como é que tu pensa desse jeito? O que te inspira a pensar nisso? Sabe, eu gostaria que vocês explorassem ele mais nesse sentido. Então, para dar um contexto, eu vou dar um contexto de o que eu fiz, vou dar um contexto para mim do que são coisas, dicas assim, brutalmente honestas do meu ponto de vista que fizeram a gente chegar até aqui. E aí, quero ouvir de vocês o que vocês querem perguntar da maneira mais brutal, mais honesta, que vocês acreditam que eu estou fazendo errado, ou que eu estou fazendo de jeito X ou Y. Acho que esse ambiente é para proporcionar esse tipo de experiência, tá? Então a V4 é a empresa que eu criei faz 13 anos esse ano, fazem 13 anos que eu comecei a V4, comecei com 18 anos na cozinha da casa da minha mãe no bairro Matias Velho, no Rio Grande do Sul, que até ontem ninguém conhecia, hoje todo mundo infelizmente conhece, porque é o bairro onde o cavalo estava em cima do telhado nas enchentes do Rio Grande do Sul. E eu comecei naquele bairro, periferia do Rio Grande do Sul. Hoje é uma empresa que gerencia 500 milhões de reais de mídia para 6.500 empresas, tem 4 mil colaboradores, 260 escritórios. A empresa cresceu 83% de receita nos últimos 5 anos. De 2019 para 2024 agora, a gente fez 100 vezes mais receita mensal, a gente fazia 300 mil, faz 30 milhões por mês. Eu vendi parte da empresa para o Grupo Dreamers, que são os fundadores do Rock in Rio, Artplan. Foi a primeira empresa que eles investiram depois de 60 anos. Todas eles criaram, que é o maior grupo de comunicação de capital nacional do Brasil, faz cerca de 3 bilhões de reais de receita. E é isso, tá? E aí, dicas para mim, assim, nesses grupos que a gente tá de conselho, eu tive alguns bons conselhos que para mim marcaram essa história, que são, assim, a gente brutalmente precisa olhar para eles para fazer um negócio relevante, pelo menos tem sido para mim. Primeiro deles, quem você ama não pode te ajudar, tá? Esse para mim é o primeiro grande conselho que eu tive na vida que me fez mudar de jogo. Quem você ama não pode te ajudar. Por quê? Literalmente foi a primeira dica que eu tive na vida quando eu ainda trabalhava CLT para um outro cara, ele me disse algo parecido com isso. Pra vocês terem uma noção, até os anos 80, metade do Brasil vivia na miséria, ou seja, boas chances dos seus familiares terem vivido na miséria.
né? Dado que metade do Brasil, um pouco mais, vivia na miséria, como era o meu caso. E quando eu falava para minha mãe, para meus irmãos, não tive pai, né? Então, como boa parte dos brasileiros também, falava que eu queria fazer dinheiro, que eu queria fazer algo relevante, eles falavam, cara, isso é impossível, só ganha dinheiro quem rouba, quem é... Na minha região era assim, eu só traficante que fazia dinheiro ou quem fazia uma treta com política. E aí, esse meu primeiro conselheiro, ele falou, cara, esquece tua mãe, tu ama tua mãe, tá? Tu vai continuar amando, beleza, mas não escuta tua mãe, cara. Não escuta tua mãe, não escuta tua irmã, pelo contrário, sai de perto. Fica o mínimo possível próximo dela. Vai pra faculdade e faz qualquer coisa, só pra te mudar de meio. E eu fiz o que ele me indicou, entrei na faculdade, fiz fazendo uma cadeira, que era o que eu conseguia pagar, e logo eu passei pra Uni, daí fui estudar full. E, cara, mudou minha vida, porque lá foi o primeiro ambiente que eu conheci pessoas que era uma escola privada, não era uma escola federal, que tinha gente que tinha outra perspectiva sobre a vida, que vinha de famílias ricas. E aí tinha uma outra perspectiva sobre grana, né? Aquela galera que, foi pra Disney, sabe? Andou de avião, não tinha nunca andado de avião, ninguém na minha família tinha andado de avião. Então aquela primeira grande dica eu levei pra vida e fui usando isso em vários momentos. Porque, vocês tudo já passaram desse momento aqui. Mas será que a gente às vezes não desapegou dessa parada? E acha que, o jogo tá ganho? Né? Esse lance de estar, eu acho que vocês não, porque vocês estão aqui e não é à toa, né? Vocês estão buscando isso. Mas eu tornei isso um mecanismo dentro da minha empresa, que é o mecanismo de mudar de ambientes maiores que o nosso. Por exemplo, criando conselhos. Então faz 10 anos que eu criei meu primeiro conselho consultivo, que eu pago pessoas para ir uma vez por quarter, dizer avaliar o que eu estou fazendo. Então eu reúno a galera no sábado, o Bush já participou como conselheiro, por exemplo, eu apresento o que eu estou fazendo e a galera caga a regra sobre a minha estratégia. Literalmente é isso. E isso me poupou muita energia. E é algo muito barato de fazer. Né? Porque tu pega... Cara, quem é pega um problema grande na tua empresa. Por exemplo, franchise. Quando eu entrei no business de franchise. Eu não sabia fazer essa porra. Aí eu pensei, cara, quem é que é brabo em franchise no Brasil? Arezzo é brabo em franchise. Vou mandar uma mensagem pra um cara da Arezzo pra ver se ele topa ser meu board member. E o cara topou por um valor que eu podia pagar quando eu faturava 30 conto por mês. Então isso foi um puta hack. Eu institucionalizei isso. Então todo quarter eu reúno novos conselheiros e eu vou me mudando de ambiente. Então, para mim, esse é o primeiro grande conselho. Segundo grande conselho, dentro da faculdade, eu fui participar de um coquetel de MBA quando eu estava terminando a faculdade. E o cara lá apresenta vários MBAs e ele vai na tua mesa para te ajudar a escolher qual MBA tu deveria fazer. E eu tinha uma empresa de marketing, eu falei para ele, cara, vou fazer um MBA de marketing porque eu quero ser o maior marqueteiro do mundo, né? Sou uma empresa de marketing. E ele falou, cara, eu dou consultoria, mentoria há 20, 30 anos no Brasil. E as empresas majoritariamente quebram. Então, se você quer ter uma empresa, você precisa ser um gestor. Você não precisa ser um bom profissional. Cara, isso é completamente diferente. O empreendedor não é um gestor. Ele falou, se você quer ser dono de empresa, você tem que aprender gestão. Você não tem que saber nada sobre o que a sua empresa faz necessariamente. O que você sabe sobre marketing é good enough. Você agora vai contratar os marqueteiros bons. O Jorge Paul Lema é dono da maior cervejaria do mundo, ele nem bebe cerveja. Quando ele comprou a Brahma, ele não sabia porra nenhuma sobre o mercado de cerveja objetivamente, mas ele era um puta gestor, um puta capitalista. E aquilo ali foi outro shift na minha vida. Cara, eu não preciso saber sobre o meu produto, eu preciso saber sobre gestão, né? Sobre capital, sobre dívida, sobre leverage. Por que o Jorge Paul Lema pegou 58 bilhões de dólares de dívida para comprar a Budweiser? O que esse cara sabe que eu não sei? Quanta dívida eu tenho? Por que eu não pego dívida? Tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Modelos de negócio e tudo mais. Que lá na frente vai me fazer criar o modelo da franquia, que é algo único, ninguém nunca fez nesse setor, e fez a gente ter parte da escala que a gente tem até hoje. E aí, estudando gestão, eu aprendi um outro grande conselho brutal, importante, que é, na empresa, turma, tem 2 tipos de pessoa, tá? Que é os canhões e as munições. O canhão é vocês. Cara, dá qualquer missão para vocês aqui, vocês vão pegar uma galera medíocre e vão fazer acontecer, vão disparar. Fala, mano, faz aqui, faz aquilo outro. Pá. Essa munição são as pessoas normais, que trabalhando junto com canhões como vocês, vai fluir. Só que um canhão, se tu encher ele de munição, além do que ele é capaz de absorver, ele vai engasgar. Ele não vai conseguir disparar toda a munição do mundo. Para ganhar a guerra, a gente precisa enfileirar vários canhões. Ou seja, no capitalismo, quem vence o jogo é quem enfileira vários canhões, não é que é bom. Então, se você for bom pra caralho, você não vai crescer. O segredo é como é que você enfileira um monte de canhão. Por que um cara brabo pra caralho vai querer trabalhar com você? Vai querer abrir mão de empreender sozinho pra empreender com você.
E aí a mais recente, eu fui gravar um podcast, tem um podcast chamado Roy Hunters, aí esse aqui é bem mais tática, tá? Mas ele é muito brutal, também mudou minha gestão. Fui gravar um podcast com um cara que criou o termo Growth Hacking, né? Que chama Sean Ellis. Ele veio pro Brasil, a gente foi gravar um episódio com ele. E aí eu falo o seguinte pra ele. Eu não estou entrando nos aspectos muito técnicos, essa é a minha última parte técnica, vocês podem perguntar caso seja interesse de vocês. Pô, a arquitetura de receita é basicamente adquirir cliente, manter eles e vender mais para eles. Se tu conseguir fazer essa balança, tu vai ter crescimento de receita. Adquire cliente, vende algo para eles e segue vendendo algo para eles. E aí, eu tava muito na onda da assinatura, né, cara? 10 anos com um business teoricamente de assinatura, a empresa entra, contrata o nosso serviço, paga uma mensalidade. Aí eu top, se eu tiver 100 mil empresas pagando essa mensalidade, vai ser incrível. Como que é a arquitetura da receita aqui? Eu preciso manter essas empresas pagando aquela assinatura. Top. Então, para mim manter elas, eu não posso perder. Então, como é que eu faço para não perder empresas, para não ter o churn, não ter o cancelamento de contrato? E aí, na entrevista que eu tô fazendo com o cara, com o Sean Ellis, eu pergunto para ele o seguinte, cara, olha só, tô focado em redução de churn, quero perder o mínimo de empresa possível no meu business, e eu estou ligando para todas as empresas que eu perco e perguntando o que eu deveria fazer de diferente para que elas não saíssem da minha empresa, né? E aí eu pergunto para ele, que pergunta você faria para as empresas para ter um insight de melhoria do teu backlog, da oferta, para reter mais clientes? E aí a dica brutal que ele me traz é, cara, eu não faria nada que tu tá fazendo, acho que tu tá fazendo tudo errado. Porque toda vez que tu fala com o cliente que tu perdeu e muda a empresa para tentar reter ele, tu estraga pro cara que tá feliz. Sacou? Então, pô, eu tô perdendo o cliente X. Ele tá achando meu serviço uma merda. Aí eu fico puto, eu ligo pra ele e falo, cara, por que tu achou uma merda? Que eu vou mudar. Só que não tô perdendo 100% dos clientes, tem um cara que tá feliz. Aí ele fala, cara, tu deveria ligar pro cara que tá feliz e perguntar o que mais você deveria vender pra ele. Existe uma outra métrica que tu não tá olhando, que é o NRR, que é o Net Revenue Retention. Aí isso aqui mudou completamente a minha gestão, tá? Qual que é a lógica? Se tu tem 10 clientes, cada um te pagando R$1, e tu perdeu 5 desses clientes, tu teve 50% de logo churn, perdi a marca, perdi 50 logos, 50% dos meus logos, 5 logos, né? Então me fudi, porque se cada um me pagava R$1, eu tava faturando 10, agora eu vou faturar 5, que era o que eu tava tentando corrigir. A não ser que os 5 remanescentes façam um upsell, um cross-sell, vamos dizer, de R$2 cada um. Então o cara pagava R$1 e eu consegui vender algo adicional de R$2 para cada um. Se eu conseguir fazer isso, eu termino com 150% de Net Revenue Retention, de retenção de receita, mesmo perdendo metade dos clientes. E aí eu comecei a desenvolver uma área de produtos para desenvolver novas ofertas para os mesmos clientes. Eu saí de cliente que me pagava R$5 mil por mês, passou a pagar R$500 mil por mês, um cliente. Porque eu fui desenvolvendo novas ofertas para esses mesmos clientes. Que hoje conectam a minha parte de M&A, que a gente está tentando construir. Hoje, pô, eu tenho uma máquina que a gente traz 10 mil novas empresas pro nosso, que se cadastram para contratar a V4. 1.000 delas compram algo. E a gente está olhando assim, o que mais eu poderia vender para essas 10 mil, as 9 mil empresas que não converteram, para 6.500 que estão ativas, para as 1.000 que compraram, que é complementar ao meu serviço, que eu posso ir lá e comprar. Hoje eu tenho com uma tese, a gente está fazendo um roadshow para captar $35 milhões, aonde a nossa tese é, cara, eu tenho a maior distribuição B2B do Brasil e tem um monte de empresa que fatura 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, o cara não cresce disso porque ele não tem distribuição. Se eu incorporar isso aqui no meu portfólio, na minha distribuição, esse cara vai para 50 milhões do dia para a noite, que foi o que a gente fez com a Stage. A Stage, além da gestão do Fernando, a gente já tinha toda a demanda reprimida lá para a V4 e tudo mais. E a gente vai criando sinergia na rodinha aqui, fazendo o negócio ficar maior. Então, essas são as 4 coisas assim, mais brutais que eu vejo que nesses 4 anos mudaram o jogo para nós na V4 para fazer a gente chegar até aqui. O que eu pretendo seguir insistindo para fazer a gente chegar numa empresa de $1 bilhão de receita em 5 anos, que é o plano. E é isso. Essa é outra dica brutal que é, cara, dívida é top, tá? Capitalismo prevê capital. Então, os bancos fazem um papel muito importante para a sociedade, que ele pega dinheiro dos poupadores e aloca para os empreendedores gerarem valor, remunerar uma parcela disso para os poupadores. Então, a minha lógica foi a seguinte, hoje a gente deve ter uma dívida de uns 30 milhões de reais,
Espero e pretendo fazer mais, seguindo a seguinte lógica. As primeiras dívidas foram seguindo a seguinte lógica. Eu fazia campanhas de mídia, então, pô, investia em tráfego, mídia digital. Todo real que eu colocava em mídia gerava X leads, Y leads compravam um serviço meu e pagavam Z. Então vamos dizer que para cada real que eu colocava em mídia, eu fazia 10 reais de receita. Era mais ou menos essa relação, foi minha primeira relação com dívida. Então eu olhei para isso, caramba, tem uma máquina de imprimir dinheiro. Bota R$1, volta 10 reais, o famoso ROAS 10, tá? Retorno sobre investimento de mídia 10. No Brasil a média é 7,5 de retorno sobre investimento de mídia, uma das mais altas do mundo, inclusive, nos Estados Unidos é 3 e alguma coisa. Se eu tenho 50% de margem, quer dizer que para cada real ainda me sobram uns R$4 aqui de margem de contribuição, vamos dizer assim. Porra, muito foda. Se eu pegar então R$1, então beleza, qual que é a opção que eu tenho? Vamos voltar. A opção que eu tenho é, qual é o tamanho desse mercado? Quanta mídia eu poderia comprar? Eu sempre faço essa equação. Cara, quanto que eu podia comprar? Quanto que é o maior investidor de mídia do meu setor? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Qual que é o maior investidor de mídia do meu setor? Quanto é o máximo que você poderia pôr? Então, primeiro eu vi, cara, tem muito mais espaço que os meus olhos podem ver, porque isso às vezes tu tá lá botando, 5 mil, 10 mil, 100 milhões. Cara, é nada, então eu vou dar 2 bi. Então, pô, eu tô no mercado grande? Tô. Tá, legal. Então eu poderia botar uma grana agora e imprimir dinheiro pra cacete, dada a minha margem, o retorno que eu tô conseguindo com a minha oferta. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então, na realidade da economia real, seria construir uma fábrica, construir uma loja, pô, vou abrir uma academia. Pô, a academia dá dinheiro pra caralho, mas custa 2, 3 milhões de reais pra levantar uma academia. Você precisa tirar o dinheiro de algum lugar. Mas é uma maquininha. Academia é uma maquininha, velho, de imprimir dinheiro. Mas, cara, capitalismo é um jogo de alocação de capital. Então, quem consegue alocar mais capital é quem vence. Né? Tu vai pegar o capital de terceiros, alocar acima do custo de remuneração desse cara. É o que o Corona fez. Aí, eventualmente, por exemplo, aí eu fiz uma transação pro Dreamers, foi 100% secundária. Então, eles compraram de mim, na PF, eu nunca injetei capital de equity na empresa. Tá? Eu fiz uma transação secundária mesmo. Fiz outra agora, que a gente vai anunciar em 30 dias, que eu não posso falar, que é um grande investidor popular, muito popular no Brasil, que ele comprou mais 6% de mim, também 100% secundária. Aí, o nosso roadshow para 35 milhões de dólares, aí é 34 milhões primária. Por quê? Porque aí já é mais venture mesmo, que é tipo assim, eu vou investir em AI proprietária. Porra, aí eu não sei o ROI que vai dar. Então eu abro mão de X% da empresa para alocar 10 milhões de dólares para desenvolver AI proprietária. Nesse caso não vale a pena ter dívida, porque eu não sei prever o fluxo de caixa que isso vai trazer. Mas parte do meu use of proceeds é para comprar alguns tipos de empresa, tá? Aí, se eu não me engano, assim, o nosso use of proceeds, que é o uso do dinheiro, a gente seria de 30 milhões de dólares para comprar 5 empresas da categoria X. Mas eu estou pedindo só 10 de equity, porque de equity, dinheiro dos investidores, e 20 milhões de dólares eu pretendo fazer via dívida. Por quê? Porque eu estou comprando empresas que já têm fluxo de caixa. Então não faz sentido para mim fazendo equity. Se eu já tenho previsão do fluxo de caixa do cara, eu vou pedir 10 milhões de dólares via equity, só pagar o prêmio que os caras pedem para vender a empresa, mas eu vou pegar o mínimo possível via equity, o máximo via dívida que encaixar dentro do fluxo de caixa da empresa que eu estou comprando. Tem um lance que se chama leverage buyout, não sei se vocês já ouviram falar, que foi muito usado pelo Bernard Arnault da Louis Vuitton. Quando ele comprou a Dior pela primeira vez, foi uma operação de leverage buyout, que é tu comprar uma empresa com dívida e pagar a dívida com o próprio fluxo de caixa. Foi o que ele fez com a Dior. Só para vocês pegarem casos, o caso da Louis Vuitton, do presidente que ele falou da Dior, o cara, ele não tinha nada, ele comprou a Dior pela própria caixa da Dior em dívida. É. E ao fazer isso, aí ele se uniu e fez uma joint venture com a Louis Vuitton. Só que ao fazer joint venture, ele jogou um sócio contra o outro dos dois controladores do Louis Vuitton, e ele acabou virando controlador e pelo Eco Partnership, ele virou o dono da parte da Louis Vuitton. É muito foda, velho. É foda, né? Muito foda. Então, para você que é dono de empresa, você já entendeu o recado, né? Alguém vai, tipo, um estagiário vai pegar de você a empresa. Mas tem um lance que a galera fala, mano, que ou tu quer ficar rico ou tu quer ser rei. Não dá pra ter os dois. Eu não quero ser rei, eu só quero ficar rico. Então o partnership pra mim tá top. Agora tem gente que monta a empresa pra ser rei. Entendeu? Aí, que é empresa familiar. O cara quer ser rei, quer botar os herdeiros e pá. Ele quer, depois de ser rei, eventualmente ficar rico. Ser rei é mais importante que ser rico. Aí é uma escolha. A minha escolha é, eu quero mais sair mesmo. Eu quero ser mais o Bill Gates, sair fora e tá tudo bem. É.
Aí, mas vai do teu estilo, vai do teu plano de vida. Cara, esse foi um lance que a gente fez na V4 que foi top, tá? O nosso franqueado não pode fazer marketing. Tá? Então, o meu franqueado não pode investir em mídia. Quando as pessoas criam uma franquia, um sistema de distribuição, elas estão meio que delargando a venda. Cara, vende aí, pá, eu produzo, meu foco é produzir. Só que o teu sellout fica muito fora da tua mão. E aí o que a gente fez? Não, vamos nós controlar a parte da geração de demanda. Então hoje todo investimento de marca, de geração de leads é feito por nós, com o nosso dinheiro, nacionalmente. E a gente criou um sistema chamado Lead Broker. Então toda vez que uma empresa se cadastrar no site da V4 agora, vai aparecer na tela de todos os nossos franqueados o lead, dizendo que a gente pagou, por exemplo, R$300. Eles têm 1 hora, todos os franqueados têm 1 hora para dar um lance para comprar o teu lead. E aí, como tecnicamente eu estou comprando muita mídia central, eu sempre vou comprar um lead mais barato. Tem uma economia de escala aqui, tá? Então o algoritmo de mídia paga, ele depende de muitos sinais. Se tu manda muitos sinais para o veículo, ele usa AI para otimizar a tua compra de mídia. Então nunca os teus parceiros isoladamente vão comprar mídia mais barato do que você central. Então você criar um produto de geração de demanda para os teus parceiros, para mim é o grande hack, né? Que é tu se responsabilizar mais pelo sellout, corresponsabilizar, porque tu pode vender o lead para ele, mas vai ser mais barato do que ele fazer sozinho, do que tu delargar demais na mão dos caras. Então foi o que eu fiz. Eu criei um núcleo central de marketing e vendas, que gera demanda. Pra você ter uma noção, nos Estados Unidos, aí, esse ano a gente investiu nada praticamente, 2024, para captar clientes nos Estados Unidos, e a gente conseguiu 100 clientes lá. Aí esse ano a gente mudou, esse mês a gente colocou $50 mil nos Estados Unidos, nosso time central, gerou, acho que foram 20 ou 30 contratos que a gente assinou em janeiro nos Estados Unidos, todo o nosso time que fez o processo, e a gente vende já o contrato assinado para o cara entregar o projeto. Então, como que vocês podem assumir mais a responsabilidade dessa parte e não ficar dependendo do cara tomar todas as decisões, dele ser um empreendedor? Né? Você tem que liderar mais a galera. Senão você fica assim, cara, como é que tu faz teu forecasting do ano? Tomara que os caras venham, tomara que os caras estejam com vontade, tomara que eles estejam agressivos. Ferrou. O nosso não, cara. Se ele não comprar o lead, eu boto um time para vender. Então tem que ser menos... aí não sei o detalhe, mas normalmente os clientes que eu falo que são indústrias, os caras são muito produto pro mercado. Cara, eu faço cadeira, faço os negócios aqui, boto pros caras vender. Eles são menos cliente para dentro, sabe? Working backwards. Então a gente tenta ser mais working backwards. Eu tô perto do consumidor e vou vindo para dentro da indústria. Então se tu não domina a mídia, tu não domina o consumidor. Se um concorrente teu fizer exatamente o que eu tô falando para fazer, tu vai perder um ponto de contato com o ativo mais importante da equação, que é o consumidor. E aí amanhã tu vai estar produzindo para alguém que tem o consumidor, que é o caso da Nike. Ela não precisa produzir, porque ela detém o consumidor. Aí alguém produz para ela por uma fração do preço e ela fica com boa parte do resultado sem tomar o risco do CAPEX. Então, putz, cara, o consumidor é muito importante. Tem que ficar próximo do consumidor. Isso aí é um outro lance brutal que a gente tem que encarar. Primeira coisa é como é que foi o meu primeiro sócio. O primeiro sócio eu quero alinhar todo mundo no longo prazo. Então esse é outro fato brutal, mano. A gente tem que pensar no longo prazo, a gente tem dificuldade de pensar no longo prazo, a gente fazer esse exercício. Se todo mundo concorda que o longo prazo é importante, já volta ao ponto original que eu falei. Não tem como não ter partnership. Porque se o cara não é sócio, ele é aquele papo do porco e da galinha. Já viram essa história? O porco e a galinha foram montar um restaurante, a galinha entrou com os ovos, o porco entrou com bacon, o restaurante quebrou, o porco se fudeu, a galinha foi lá botar o ovo em outro lugar. Então, se o longo prazo é importante, eu preciso comitar o cara no longo prazo. Tu tem que encontrar veículos para fazer isso. O valor da ação, que é o mais importante para você, é uma das formas de fazer isso. Então, essa é a origem das coisas. Eu quero ter os melhores comigo, comitado na mesma coisa que eu, que é a construção do longo prazo. Tá? E aí, como que tu vai dar ação pro cara? O primeiro mito que eu posso tirar da cabeça de vocês não dão percentuais da empresa, tá? Vocês dão valor, dinheiro. Então pensa assim, tu pega lá um cara que ganha 100 mil reais por ano, tá? 100 mil reais é uma referência de dinheiro pro cara, 1 ano de dinheiro que ele tira de total compra da tua empresa, vamos dizer.
Aí tu chega pro cara no final do ano e tu vê a primeira coisa, cara, esse cara é brabo. Se ele sair daqui eu me fudi. É um sinal de que o cara deveria ser seu sócio. Se ele for pro meu concorrente, fudeu. Ele tem até capacidade de virar meu concorrente. Pô, N sinais de que tu não pode perder esse cara. Esses são sinais que você vai avaliar, em várias formas de como avaliar isso. No começo, tu sabe quem são esses caras. Aí tu fala, beleza, eu preciso prender esse cara comigo no longo prazo. Aí tu chega pra ele e fala, Fernando, cara, vou te dar 100 mil reais a mais, 200 mil reais a mais, 2 anos de salário, de bônus, em ações da V4, em ações da empresa. Vale mais do que dinheiro, né? Dado a taxa de crescimento, tu pode mostrar a projeção. Pô, nosso CAGR médio é 80%, ou seja, se eu te der em dinheiro, ô João, ô Fernando, ô Joaquim, se eu te der em dinheiro, tu aplicar no CDI, vai render 16% ao ano, 20% ao ano se tu acertar muito. A nossa empresa cresce 100% ao ano, né? 80% ao ano, 50% ao ano. Então eu vou te dar em ações da empresa. Olha que top. Porra, top, velho. Legal. Detalhe, tu vai ter um lock-in, um lock-up. Tu só vai poder vender elas daqui 5 anos, tá? Tu não pode pegar lá agora e vender amanhã. Então, ó, tu já travou o cara a longo prazo com você. Tá? Se ele sair no 4º ano, 6º mês, ele perde tudo. Pode ser um instrumento assim. Pode fazer vesting em várias fases, mas são instrumentos para prender o cara a longo prazo. E aí, o cara tá com valor na cabeça. Ganhei 200 pau, vou chegar em casa e falar pra minha mulher, ganhei 200 mil. Ganhamos 200 mil, tem a chance de crescer X, se crescer 50% ao ano, vai dar 5 milhões em 5 anos. Já era, é só eu não perder esse dinheiro, tamo feito. Olha que top. E aí tu tem que descobrir quanto isso é de ações da tua empresa. E aí tu tem que ter um valuation da empresa. Pô, a empresa vale X vezes receita vai dar, sei lá, 10 milhões de reais, 50 milhões de reais. Aí tu vai dar essa fração de 200 mil reais em relação ao teu valuation. O cara sempre vai ter 0, alguma coisa. Nunca vai ter uma parcela relevante dado a referência dele. A referência dele é 200k. O que é top, para ele é incrível, ele vai ganhar dinheiro. Por isso que tu consegue ter muitos sócios. E aí tem instrumentos, por exemplo, aí meu partnership ele tem fases. Quando acontece exatamente esse cenário que eu descrevi para vocês, o cara entra num phantom share. O que é um phantom share? Ele tem uma ação fantasma. Então eu falo, ó, tu tem 200 mil em ações, tu tem um papel que diz que tu tem 200 mil reais em ações da V4 hoje no preço X por ação. Mas ele não detém nem ação preferencial nem ação ordinária, ele detém um documento que diz que é uma dívida basicamente contra o cara. E aí tem um outro instrumento que é o acordo de sócios com as regras de liquidez. Então quando ele quiser executar ou quando eu quiser tirar, qual que é a regra? Por quanto que eu compro ele se eu tirar ele? Quanto que eu tenho que pagar se ele quiser sair? Aí tudo isso está previsto no instrumento. Como que eu pago? Lá no BTG, por exemplo, ó, até X% do caixa pode ser destinado para recompra de ação. Se tudo já estiver destinado, tu entra na fila lá na frente. Ou seja, se o Esteves sair hoje do BTG, o próximo sócio só vai começar a receber daqui 5 anos, porque a partir do parcelamento do pagamento da compra do corrigida do Esteves, consumiria 5 anos de caixa do BTG daqui para frente. E aí, se o cara é mais pica ainda, qual que é o problema do Phantom Share? Ele não tem direito a dividendos. Aí tu vai levar o cara ficou mais pica ainda, mais top, tu vê, cara, esse cara é muito foda mesmo, aí tu dá ações preferenciais. Aí ações preferenciais não dão direito a voto, ele detém a ação preferencial sua mesmas regras que tu pode criar de liquidez, seja put, call, compra, vende, e ele tem direito a dividendos. Então se tu distribuir, ele tem que receber primeiro, tá, os dividendos. E aí se o cara é um capitalista que está alocando dinheiro na sua empresa, um fundo, aí ele vai comprar ações ordinárias porque ele está botando um monte de dinheiro na tua mão e quer controle. O partnership nunca vai ter controle, porque a não ser que ele te compre, sei lá de onde ele vai tirar dinheiro, pode ser que aconteça porque tu paga bônus pra caralho com menos banco, como foi o caso do Esteves no BTG. O cara faz uma dívida, vende uma casa, não sei, sua empresa está quebrando, o cara vai assumir o passivo. E é isso. Se ele piorar, aí você tem um pré-acordo com ele de valor para você poder pagar. Isso, se chama call. Você paga dessa... Então tu pode fazer um rouba-monte, falar, galera, é bem comum esse mesmo, tipo, ó, a gente vai rodar aqui o partnership, no BTG rola muito, tu foi o pior performance do ano, tu é obrigado a vender 20% das ações pro fulano. E o fulano vai te pagar, beleza, o cara às vezes não fica tão puto quanto parece, porque ele vai ver dinheiro. Porque até então ele só tá rico no papel.
E às vezes a empresa financia o fulano a comprar o ciclano. Cara, é daoríssima, velho. A empresa, eles têm isso no contrato, que o cara, o rouba-monte, Isso. se tu não for bem de performance, pode ser obrigado. E o cara tem o call, né? Então, pô, se tu falar, não quero. Tu fala, então vai sair 100%. É melhor tu ficar com os teus 80%, porque eu tenho call, eu posso te tirar 100%. Eu tô falando, ó, vou te dar uma segunda chance, vou te manter com 80%. Mas tu tem que vender 20%. Porque o fulano tá melhor que você e o fulano merece. E tu ainda vai receber o dinheiro, compra um carro, compra uma casa, compra Bitcoin, seja feliz. Aí o cara vai ficando mais líquido. Cara, tem um lance que pesa muito nesse lance da meritocracia, que é o cara tem que se comprometer. Por que o BTG faz a dívida? Porque é um jeito se eu chegar assim e falar pro cara, parabéns, ganhou 7 milhões de reais, o cara vai falar, é executável a dívida? Não. Cara, o cara não tá com a accountability, o cara não tá perdendo nada. Então, tu botar as pessoas com a pele em risco é uma coisa importante. Então, por isso que o meu franqueado tem que comprar o lead. Tá? Então, há muita gente que tem esses sistemas de rede e tentam fazer o que eu faço, eles dão os leads. Aí o que acontece? Teu parceiro fala que o lead é uma merda, tu culpa a agência de marketing. Mas não é que o lead é uma merda, é porque o cara não tá gastando nada com isso, ele nem presta atenção, vai ver o lead response time do cara é uma merda, porque ele não pagou pelo lead, então ele só fica reclamando, lá. Eu faço assim, mano, o lead cadastrou aqui no site, tá aqui. Quer, se tu não quer, vai ter quem queira. E é um leilão, lance, pra eu premiar quem tá mais commit. Aí o que acontece naturalmente? Tu vai te cadastrar no meu site, um franqueado vai olhar assim, ele vai dizer assim, um franqueado vai dizer, caramba, velho, esse cliente na minha mão, eu vou conseguir fazer muito por ele e ganhar muito com ele. Vou dar um lance. Aí o outro olha assim, cara, não manjo nada dessa indústria. Não vou tomar o risco, porque se eu não conseguir gerar valor, esse cara não ficar muito tempo na minha mão, eu vou ter pago pelo lead, eu me ferrei. Se o lead fosse de graça, o cara fala, pega aqui, se eu vender 2 meses pro cara, já tá tudo bem, porque eu não gastei nada. Aí um outro franqueado fala, cara, eu acho que eu consigo, vou dar um lance. Aí o franqueado A fala, não, eu vou dar 3 vezes o lance, porque eu boto muita fé que eu consigo. Então, naturalmente, a meritocracia age, que quem se sente mais competente bota mais a pele em risco. E a gente não quer ganhar dinheiro com o broker, tá? Esse é um detalhe, tem várias coisas que vocês têm que topar fazer que não dão dinheiro. Esse é um outro grande hack do capitalismo, não precisa ganhar todos os dinheiros. Então, a ideia do lead broker não é dar dinheiro, ele é criar um crescimento, criar um sistema de crescimento que a gente tem controle de forma sustentável. Porque eu vou ganhar junto com o franqueado no royalties, que ele paga 20% de toda a receita que ele tiver para sempre, toda a vida. Então, se o lead broker break vai, às vezes até dar um prejuízo, tá tudo bem, porque eu estou controlando o crescimento e ganhando no LTV junto com o meu franqueado. Então, a base do preço é o valor que a gente pagou. Então, a gente coloca o valor que a gente pagou, se a gente buscar 100% do dinheiro que a gente pagou, do valor que a gente gastou, e ficar 0 a 0, essa é a meta. Então, o sistema precifica com base no valor que a gente está pagando no lead. E aí, os franqueados dão lance e, na média, a gente vende 2 vezes o valor que a gente pagou. Tá? Então, se eu paguei R$100, os caras pagam 200 na média. Porém, eles não compram todos os leads. Entendeu? Porque eles só selecionam os leads que eles querem. Então, esse 100% de markup que eu tenho no lead é para pagar o prejuízo de todos os leads que eles não compraram. Pode ser salva de palmas assim quando acaba?